Querido aluno, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para mais uma aula da Escola Dominical, informando aos alunos que essa não é uma aula preparatória. A aula preparatória são para os professores da Escola Dominical. Nós temos o objetivo de dar a aula para os nossos alunos, aqueles que não estão podendo ir às igrejas, né, devido a esse isolamento social. Então nós temos preparado a aula de fato, conforme a nossa lição ela prescreve, tá certo? Nós estaremos estudando hoje a lição de número 9, o mistério da unidade revelada. E eu gostaria que você pegasse a sua revista, pegasse papel, lápis, caneta, para assistirmos ou para darmos a preciosidade dessa tão bonita e linda lição de hoje. Uma lição bastante difícil que exige um pouco da nossa atenção. Enquanto você faz esses preparativos, vamos ouvir um louvor. O hino da nossa harpa é o hino 88. Amém? Muito bem, o hino fala Revela-nos, Senhor. É exatamente isso que nós vamos tratar nessa lição sobre a revelação de algo que o autor da revista ele chama de mistério, algo misterioso. Muito bem, a nossa lição, o texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora,
tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Partindo para os tópicos da lição, a nossa introdução diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos os conceitos bíblicos para mistério. Com esse mistério esteve oculto nas eras passadas. Então nós vamos estar vendo aqui algo que era misterioso, que não era descoberto aos olhos nem dos gentios e nem dos judeus. Apenas alguns profetas na antiguidade tinham esse conhecimento, mas mesmo assim eles não sabiam como isso se daria. Nós vamos ver mais à frente na lição. E algo que veio se revelar com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos tópicos a seguir, nós temos aí o primeiro tópico que fala o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério. Então veja que, mesmo que algo que de tamanha proporção misteriosa, fala que os gentios, eles não tinham tanta a preocupação disso aqui. Para eles não era interessante porque eles não sabiam do que se tratava. Já para os judeus, eles eram aqueles únicos que queriam se aproveitar desse benefício. Então, nesse contexto aqui, desse mistério, eles acabavam também por não usufruir, porque eles não tinham a compreensão, não sabia como isso seria desvendado, né? Mas nós vamos ver aqui na continuação desse mistério aqui, alguns conceitos dessa questão misteriosa. Nós vamos ver, além do conceito, o desconhecimento que eles tinham sobre o assunto. E nós vamos ver esse mistério entre os profetas no Antigo Testamento. Embora eles citaram, mas não tinham a compreensão, não sabiam como se desvendaria. Então eles também não davam explicação sobre essa questão misteriosa. Dentro do conceito bíblico, o que nós vamos ver é a palavra do grego mysterion. A palavra significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Então veja, eu falei no começo sobre algo que alguns até, para eles não era um mistério, no fato da compreensão, está certo? Na continuação fala aqui que, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Nós vamos ver em 1 de Timóteo, no capítulo 2, o versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 4, o apóstolo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: que crê que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o apóstolo Paulo já estava dizendo que queria que todos eles tivessem esse conhecimento da verdade, essa verdade oculta. E que, de fato, nenhum deles viesse a ficar sem esse conhecimento. Todos tivessem a compreensão e pudessem entender esse fato misterioso que estava para ser desvendado nos dias em que Jesus estava chegando aqui na Terra. E ele
era o único que desvendaria esse mistério. Ainda aqui no prosseguimento, vamos ver aqui, desconhecimento do mistério. Então, vamos ver algo que era desconhecido, né? Vamos dizer assim, que não tinha esse conhecimento, essa revelação não foi dado. Vamos ver aqui como que isso estaria acontecendo. Bom, para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece nos textos com valor circunstancial. No outro século não foi manifestado, como agora. Veja Efésios capítulo 3, versículo 5. Aqui Efésios capítulo 3, versículo 5 diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, de fato, aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que no outro século não havia sido revelado, ninguém tinha o conhecimento, ninguém sabia do que estaria por acontecer. Algo tão misterioso, algo tão glorioso, de tamanha proporção assim, que pudesse então trazer uma alegria para todos os irmãos ali naquelas regiões. Então, veja, a expressão como indica no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Então, de fato, eles não tinham esse conhecimento, mas a partir deste momento em que Cristo está na terra, vai ser desvendado isso daí. É como que se as vistas, os olhos deles estivessem tapados e agora seriam desvendados para entender e para compreender esse mistério. Muito bem. Vamos ver aqui o mistério e os profetas da antiga aliança. Aqueles profetas de fato, não como a lição passada falou sobre os profetas da igreja, não. Aqui nesse ponto nós vamos ver de fato os profetas do Antigo Testamento, o que alguns descreveram, registraram em os seus livros. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículo 3, Gênesis capítulo 22, versículo 18, Isaías capítulo 11, versículo 10, Isaías capítulo 49, versículo 6, Isaías 54, versículo 1 a 3. Então, nesses textos há uma descrição, mas não há uma compreensão para eles. Então veja que o que esses profetas não sabiam era como isso se daria, como isso haveria de acontecer. Como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, isto é, a igreja. Então, o mistério é esse, é que juntando gentios e juntando judeus, gregos, formariam uma só igreja. Veja, isso aqui era inaceitável aos olhos dos judeus, como nós vimos na lição passada. Os judeus eles não admitiam que os gentios, gregos, bárbaros, eles entrassem no templo. E aí o que acontecia? Os judeus achavam que eles eram exclusivistas, que só eles tinham direito à salvação e só eles poderiam adentrar o santuário e prestar culto de louvor ao nosso Deus. Aqui fala que agora judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, isto é, a igreja do Senhor. Então esse mistério que estava oculto agora, ele passa a ser revelado para todos os que agora dariam essa honraria de estar adentrando ao santuário, à igreja, e poder ouvir a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os mistérios de Deus.
nós vemos que os cerimoniais dos judeus eram algo bonito, era algo que chamava atenção. O gentil ficava curioso para ver aquele sacrifício, aqueles animais sendo imolados, aqueles cerimoniais tão importantes. Mas veja que eles não poderiam fazer aquilo. Na igreja, nós vamos ver, isso vai mudar. Esse cenário muda agora. E aí, no tópico 2, nós vamos ver o mistério revelado no Novo Testamento. Como não foi revelado no Antigo Testamento, no Novo Testamento a revelação ela é completa. E nos fala aqui, primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Essa passagem correlata, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Exatamente lá em Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele fala dessa revelação de Deus para com ele, do seu chamado ao apostolado, quando ele estava preso, né? O apóstolo estando preso, Efésios revela no capítulo 3, de 1 a 3, vamos ver aqui, Efésios capítulo 3, de 1 a 3, fala: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então veja que o apóstolo ele tem essa revelação ainda na sua prisão. Então não foi algo que ele estava solto, que ele estava andando, que ele estava nos templos e ele pôde ter essa revelação. Não, ele estava aprisionado, ele estava em uma prisão, em uma cadeia. E ele teve essa revelação do próprio Cristo. O que nos chama a atenção é que o próprio Cristo dá essa revelação desse mistério para ele. Então veja, significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos ver Gálatas capítulo 1 e o versículo 2. Gálatas capítulo 1 e o versículo 2. Está escrito assim: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, ele está aqui descrevendo esse texto, né? E no versículo de número 12, aos irmãos da Galácia, ele reforça esse texto dessa revelação. Veja o que está escrito aqui na palavra de Deus. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo, essa revelação, ele não aprendeu através dos seus estudos com Gamaliel ou com outros eruditos da sua época, de forma alguma. O apóstolo Paulo, ele tem uma revelação. Essa revelação foi dada diretamente a ele e ele começa agora a dizer a judeus, a gentios, sobre esse mistério da igreja, da formação de um corpo glorioso que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que o apóstolo, ele assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus. Então, o próprio Espírito de Deus traz a revelação para ele, né? O apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Olhando ainda em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo de número 2 e o versículo 4. Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então vejo que as pregações de Paulo, elas começaram a atrair as pessoas. As pregações do apóstolo Paulo trazia
o interesse, o desejo de querer ouvir cada vez mais. E veja que essa pregação não era algo humano, não era do conhecimento, da intelectualidade humana, não. Ele estava recebendo da parte do nosso Deus essa revelação. O Espírito Santo estava revelando ao apóstolo. Então ele está dizendo aqui que não é palavras de persuasão humana, mas demonstração do Espírito e de poder. Então, veja, qualquer um de nós hoje que temos essa ligação com Deus, essa comunhão com Deus, o Espírito de Deus, ele revela coisas que não é para todos, mas aqueles que estão ligados, que estão buscando a Deus, aqueles que de fato se curva em espírito e em verdade diante desse Deus, ele recebe algo que possa vir a acontecer para com a igreja, para com o servo do Senhor, para com o irmão, para com a irmã. O próprio Espírito traz essa revelação, né? É lamentável que muitos não têm buscado a Deus de forma que o Espírito de Deus possa revelar os mistérios que estão para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há muitas coisas a ser reveladas, né? Eu não digo assim, mas no intuito da salvação, porque já foi revelado, no intuito da formação da igreja, que já foi formada, mas muitas coisas o Espírito de Deus quer revelar à sua igreja, para benefício da igreja, para o bem-estar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para isso, é necessário uma vida de comunhão, de dedicação, se prostrar inteiramente ao Senhor, e aí o Espírito vai trazer a revelação de um texto da Bíblia. Quantos textos são obscuros dentro da palavra de Deus, às vezes não temos a compreensão da sua totalidade. Muitas das vezes aquele irmãozinho que está lá na roça, aquele irmãozinho que está lá no meio do mato, não tem acesso a uma mídia como essa que você tem, não tem acesso a um livro como esse que você tem, mas se ele se curvar ao Senhor, se ele se prostrar, como Paulo está dizendo aqui, não será por revelação humana, mas o Espírito de Deus revelará a palavra e esse irmão terá compreensão da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, vamos prosseguir aqui. O assunto está bom, mas temos que dar continuidade. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado à igreja, que é a igreja, né? Agora já sabemos pela descrição aqui, o comentarista, pastor Douglas Batista, na sua propriedade das suas palavras, ele coloca aqui, o mistério revelado é a igreja, né? Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Veja que quando estamos vendo aqui esse mistério revelado à igreja, alguns comentaristas de lições, alguns que preparam a lição da escola dominical, eu estava analisando alguns, tem uns que acreditam que essa revelação, esse mistério, não é a formação da igreja, mas seria a manifestação de Cristo ao mundo, né? Bom, eu não posso discordar do pensamento de outra pessoa, cada um tem a sua forma de pensar, mas nesse contexto aqui, nós cremos que de fato essa revelação seria a igreja, né? Por quê? Porque lá no livro do Gênesis já estava dizendo que Cristo viria ao mundo. Lá no livro do Gênesis, quando o Senhor diz que Cristo viria, ele esmagaria a cabeça da serpente, né? Os seus pés seriam marcados, furados, né? Então, veja, ali já está dizendo que Cristo viria. Então, essa não é uma revelação, porque já está dizendo lá atrás. Mas a igreja, alguns profetas, eles diziam, mas assim, não abertamente, não claramente. Eles não tinham compreensão do que é a igreja. Tanto é que a igreja, ela surge com a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, aqui está dizendo que nesse contexto surgiria o quê? Uma nova humanidade. Por que uma nova humanidade? Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, é uma leitura um pouco extensa, mas vamos ver aqui Efésios capítulo 2, 1 a 10, fala sobre a salvação pela graça e diz,
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas nós andássemos. Então veja, quando aqui está dizendo que formar uma nova humanidade é exatamente isto, que outrora os judeus, as suas cerimônias ali fazendo os seus ritualismos. Os gentios viviam nas suas práticas e pecados, cometendo toda sorte de pecado. Então, Cristo trazendo essa revelação à igreja, nós teremos agora judeus, gentios, com a mente de Cristo, pensando o que a palavra está lhes dizendo. Aqueles pensamentos antigos não vão pensar mais, aquelas práticas antigas não vão praticar mais, aquelas atitudes anteriores agora são novas atitudes, são novos comportamentos, segundo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma nova humanidade, um povo novo na face da terra com novas práticas. Isso é algo espetacular, isso é algo maravilhoso, tá certo? Por fim, o anúncio dessa dádiva do mistério revelado racial sobre a responsabilidade da igreja. Olha que interessante aqui nesse ponto desse mistério oculto revelado. É responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus torne conhecida. Então veja que não compete mais agora apenas a judeus, mas a igreja. A igreja tem essa responsabilidade de tornar conhecido a toda a humanidade que eles têm direito a fazer parte da igreja do Senhor. Todos têm o direito à salvação em Cristo Jesus. Olha que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, né? Isso significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgar esse mistério. Haja visto que os judeus ficaram com a pregação só para si. Nós vamos ver isso quando o apóstolo Pedro ele prega só para os judeus, né? Com a chegada de Paulo, Paulo é que começa a pregar para os gentios. Há um desentendimento entre Paulo e Pedro ali por causa da pregação que era para judeus e gentios, e acabou que um ficou para pregar para judeus, que no caso o apóstolo Pedro, e Paulo ele sai nas suas viagens missionárias pregando para gentios, para judeus de outras comarcas, de outras cidades e até de outros países, certo? Então, agora nós temos a igreja como responsável para anunciar a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui ainda no 3 que diz a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo todos nós somos participantes de Cristo, né? Dessa mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demonstraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Nós vamos ver que, de fato, essa possibilidade se tornou agora legível, né? Essa demonstração de que a igreja ela poderia
desvendar esse mistério, agora se torna concreta. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 4 ao 17, também uma lição um pouco extensa, mas que faz necessário nós lermos. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 11, do versículo 4 até o 17, está escrito assim: Mas Pedro começou a fazer-lhe em exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão, vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo-me os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves dos céus. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum o que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entrando em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Eles disseram: Envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras que te salves tu e toda a sua casa. Então veja aqui na descrição desse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 4 em diante, que houve uma revelação para Pedro. E Pedro não entendeu, ele não conseguia discernir o real significado daquela visão. Ali o próprio Deus já estava lhes mostrando que os gentios deveriam ser salvos. Mas ele ignorou, ele até disse: de forma alguma colocarei isso na minha boca, isso comum. Outra versão fala isso impuro, e aí o Senhor repreendia e fala: como tu fala impuro aquilo que eu já tenho purificado? Né? E aí aquela revelação é recolhida, aquela visão é recolhida, lhe chega alguns homens e chama para sair, para levar a palavra, para pregar a palavra, e eles não têm ainda compreensão, não conseguem discernir tudo o que está acontecendo. Então veja aqui, é algo maravilhoso, essa magnitude desse mistério. Então eles não tinham a compreensão, não entendiam. Mas no tópico 3, o último tópico da nossa lição, fala o mistério pré-estabelecido por Deus. Primeiro, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas, à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essa boa nova era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Então veja que agora, com a chegada do apóstolo Pedro, aliás, com a chegada do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele parece assim dar ênfase à palavra, dar ênfase ao Espírito. Então isso é muito importante quando demos ênfase à palavra do Senhor, à voz de Deus. E Paulo deu essa ênfase. E aí o que acontece é que essa mensagem que é incumbida a ele vai ministrar. Por quê? Porque ele acreditou, ele deu confiança, a Deus, ele permitiu que o seu ser confiasse, tá certo? Quando nós vemos na igreja muitas pessoas que às vezes não dão tanta ênfase à palavra de Deus, aquilo que
pode ser feito, aquilo que pode ser realizado, mas a pessoa não acredita, a pessoa não dá aquela credibilidade, aquela confiança, e aí a obra acaba por não ser realizada. Então é preciso crer, ter essa confiança. E Paulo teve, e por ele crer, ele acabou que essas riquezas de Cristo foi revelado para ele, né? E veja aqui que o segundo item fala assim: o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nós vamos encontrar a seguinte passagem. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então veja, de fato, o eterno propósito de Deus já vinha desde o princípio, algo que estava lá no início da formação do universo, do mundo, de todas as coisas, já estava nos planos de Deus. Deus já tinha esse propósito, mas só seria revelado em tempo oportuno, como diz aqui o apóstolo Pedro, né? Que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto a quem? A nós nesses últimos tempos. Aí está o segredo, queridos. Então, que você possa estar dando crédito, valorizando continuamente essa tão gloriosa oportunidade de ser um salvo, de fazer parte da igreja de Cristo. Era propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, era propósito de Deus, tá certo? Ainda que o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então veja, não foi devido ao pecado de Adão que Deus então resolveu criar um plano para formar a igreja. Não, de forma alguma. Desde o princípio já estava estabelecido nos planos de Deus que Adão pecaria e que a igreja surgiria futuramente. Então veja que não é um acidente da criação, não, de forma alguma. Também vamos ver aqui que não é o fato de que Deus não sabia, que Deus não tinha conhecimento. Não, Deus, ele é soberano. Deus tem o conhecimento de todas as eras, as épocas. Nós vamos ver aqui, né, na parte 3, o plano pré-estabelecido, né? Quando aqui diz assim que Deus é soberano e controla todas as eras. Ele tem o controle, né? As 7 fases das dispensações, ele tem o total conhecimento disso. Deus nunca será pego de surpresa. Deus sempre terá o controle de tudo que está acontecendo no mundo. Para alguns teístas, né, acreditam que Deus ele é pego de surpresa em dados momentos. Mas isso é antibíblico. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Essas circunstâncias, esses tempos tribulosos, né, vamos dizer assim, eles não podem de forma alguma surpreender a Deus. Surpreende a nós, homens, nós seres humanos. Dentro desse contexto, Deus é soberano e controla todas as eras. O mistério da igreja foi executado em Cristo, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele, tá certo? Então, veja que essa lição ela é maravilhosa porque ela está nos falando sobre
a revelação de algo tão glorioso, de algo tão maravilhoso, a qual Cristo ele executou. Cristo traz a execução de todas estas coisas tão maravilhosas. Queridos irmãos, querido aluno da escola dominical, você que não é aluno da escola dominical, você que está apreciando essa aula, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus possa lhe ajudar, que você possa também buscar o conhecimento, a revelação dos mistérios de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Amém.